Bom, pessoal, dando continuidade à resolução das questões, vamos à quarta questão. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico a seguir apresenta o número de casos de duas DRSAI de uma cidade, doença A e doença B. O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças do tipo A e B é... Galera, é só olhar os picos máximo e mínimo aqui nesse caso. O máximo da doença A ocorre aqui. O mínimo da doença B ocorre aqui. Essa diferença seria de 1.200 menos 100. Ou seja, nesse mês, eu tenho uma diferença de 1.100 casos, correto? Legal. Mas se você analisar nenhum outro mês, essa diferença vai ocorrer. Pegando aqui, eu tenho de 1.100 a 600, só vai dar 500. Aqui, então, nem se fala. Uma outra possibilidade seria aqui, de 800 para 300, 500. Ou aqui, de 900, aqui já não foi registrado mais a doença B. Aqui, de 1.100 para 200, dá 900. Portanto, o mês que nos interessa é o mês de setembro. A alternativa letra D. Quinta questão. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento, quando sua temperatura interna atinge um valor máximo, TM. Para maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o nível crítico, TC, e desligando somente quando a temperatura cai para o valor inferior a TM. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento, mostrando que o seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando e desligando? Temos que ficar atento a exatamente isso aqui. O aluno pode pensar que é apenas o momento que ele liga, mas não, ele quer ligando e desligando. Então, ele liga a partir do momento que passa de TC, eu tenho aqui uma vez. Ele desliga a partir do momento que atinge TM, eu tenho aqui duas. Eu vou ter aqui 3. Eu vou ter aqui 4. Eu vou ter aqui 5 vezes. Então, isso vai ocorrer em 5 momentos. A alternativa correta, letra D. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada 1 ou 2 anos, mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado de dois veículos, X e Y, que possuem. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. Bom, eu tenho aqui o veículo Y. Veículo Y foi comprado inicialmente por R$55 mil. O veículo X foi comprado por R$30 mil. Ok. Após a pesquisa, ele decidiu vender os veículos no momento em que completaram 4 anos, ou seja, nesse momento aqui, ele vendeu o veículo. Então, vendeu o veículo X por um preço de 25 mil. 25 mil, preço de venda. E vendeu o veículo Y por um preço de 35 mil. 35 mil. Bom, o que ele pede é o seguinte, considerando somente os valores de compra e de venda dos veículos por essa pessoa, qual a perda em reais que ela terá? Galera, é só fazer a diferença, questão super fácil. Aqui ficamos com 20 mil de diferença. E aqui, a nossa diferença é de apenas 5 mil.
Ou seja, o prejuízo desse camarada aqui será de R$ 25.000. A alternativa correta, letra C. O modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred J. Lotka em 1925 e Victor Volterra em 1926. Esse modelo descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver, a presa, e a outra se alimenta da primeira, predador. Considere que o gráfico representa uma interação predador-presa, relacionando a população do predador com a população de sua presa ao longo dos anos. De acordo com o gráfico anterior, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população do predador se igualou à de presa? Olha, para fazer esse tipo de análise, é só verificar onde os gráficos se cruzam. Então, eu tenho um momento, eu tenho 2 momentos, eu tenho 3 momentos, eu tenho 4 momentos. Ele só quer isso no decorrer dos primeiros 40 anos, não é isso? Então, galera, isso ocorre em 1, 2, 3, 4 vezes. Esse momento aqui em diante já passou dos 40. Portanto, em apenas 4 momentos isso ocorre. Alternativa letra C, ok? Até a próxima.